Glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz aos nossos amados irmãos aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que vocês estejam crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal Ministério Graça e Verdade. Você pode encontrar também o nosso canal pesquisando Elson Jesus. Se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Estamos aqui falando da cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão. É onde nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus. Está aí o tema: Paulo, Apolo e a precisão do caminho. Amém? Vamos comparar coisas espirituais com as espirituais, respeitando os pactos, né? Respeitando o contexto e analisando aquilo que é para a igreja de Cristo viver. Paulo, Apolo e a precisão do caminho. Olha lá, Hebreus capítulo 10, no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo quê? Pelo batismo nas águas, pelo jejum, pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, nós devemos ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Esse santuário aí não é um santuário de pedra, não é um templo. Esse santuário aí é Cristo, porque Cristo é o templo espiritual. Ele disse: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu levanto outro. Então Cristo é o nosso verdadeiro santuário, e nós somos também santuário de Cristo pelo Espírito. Nós somos templo deste Espírito. Então nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Quem consagrou foi Cristo, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então foi consagrado um novo e vivo caminho. Nós estamos agora no caminho novo e vivo. Jesus, cumprindo o seu ministério terreno, está lá em João, livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz para os seus discípulos judeus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No pacto da nova aliança, o caminho agora é novo, não é mais o caminho Jesus histórico, Jesus de Nazaré. O caminho agora é novo, é o caminho do Cristo ressuscitado. Então agora é pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o caminho é novo, o caminho é vivo. Agora existia um homem poderoso nas Escrituras. Existia um homem a quem até o próprio Paulo o mencionou como um grande orador, que ele conhecia as Escrituras, mas ele precisava ainda ser orientado, ele precisava ter um conhecimento a mais acerca do caminho que é novo, não é mais o caminho antigo. Não é mais ver Jesus segundo a carne, não é mais ver Jesus, sabe, segundo o homem de Nazaré, o filho do homem, o filho de Davi. Então este homem, apesar dele ter sido poderoso nas Escrituras, ele necessitava de uma orientação. De que nós estamos falando? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Olha aí. E chegou a Éfeso, preste muita atenção aqui, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria,
homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Este homem, meu amado, ele era poderoso nas Escrituras. Esse homem tinha uma oratória. Este homem era tão eloquente que, se ele vivesse no século 21, ele colocava esses homens aí, esses teólogos aí, esses pregadores conferencistas no bolso. Esses ditos doutores em divindade, esse Apolo aí colocava no bolso, porque ele era um homem muito eloquente, mas ele também era poderoso nas Escrituras, tinha conhecimento. Esse era Apolo de Alexandria. Este era instruído no caminho de quem? No caminho do Senhor. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de quê? De espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aí é que entra agora, meus amados, o problema. Esse homem, poderoso nas Escrituras, eloquente, este homem chegou em Éfeso e, como diz o sistema, tocou fogo. Esse homem chegou, meu amado, para detonar. Esse homem pregava com autoridade, conhecendo as Escrituras. Este homem, como diz hoje, ele era o cara. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, amado. Ele era fervoroso, não era na carne, ele era fervoroso no espírito. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 11: tende, sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Então esse homem era um modelo, um exemplo. Ele era fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Este homem tinha autoridade, este homem manejava bem a palavra, as Escrituras, poderoso no espírito, falava e ensinava. Ele era um mestre, ele falava, pregava, mas também ensinava diligentemente, amados, pontualmente. Ele ensinava as coisas do Senhor, vírgula, conhecendo somente o batismo de João. Amados, igreja, você que me acompanha aqui, como é que esse homem, ele era poderoso nas Escrituras? Como é que a palavra fala que este homem era um homem muito eloquente, servindo fervorosamente em espírito ao Senhor? Mas ele só conheceu o batismo de João. Por acaso Apolo reunia as pessoas e só ficava, e o seu sermão era baseado só nisso? Você tem que se batizar, você tem que se batizar, você tem que se batizar. Claro que não. Então, conhecer somente o batismo de João é uma indicativa que Apolo, apesar da sua eloquência, apesar do seu fervor de espírito, apesar do seu conhecimento nas Escrituras, Apolo não conhecia o Evangelho. Apolo não pregava o Evangelho do Cristo ressuscitado. Apolo pregava o reino de Deus, como Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos. Apolo, ele pregava Jesus do ponto de vista histórico. Apolo pregava a lei. Apolo pregava os profetas. Apolo pregava os salmos. Apolo pregava os livros históricos. Apolo não pregava o Evangelho. Então eu preciso entender que, entre linhas, Apolo não tinha uma mensagem para a igreja. Apolo tinha uma mensagem, sim, poderosa, sim, mas para os judeus. Apolo não tinha uma mensagem para os gentios.
Apolo não tinha a revelação pós-cruz. Apolo era poderoso nas Escrituras, mas isso no tempo do Nazareno. Mas isso dentro da lei, dentro do antigo pacto. E dentro daquele conhecimento que ele tinha, ele servia ao Senhor com muita força, com muita ousadia. E ele edificava a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Então vamos entender o que aconteceu. Atos 18, 26. Ele, Apolo, começou a falar o quê? Ousadamente na sinagoga. Esse homem era ousado. Esse homem era brabo, como diz o baiano. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam com mais o quê? Precisão o caminho de Deus. É o tema da nossa mensagem. Paulo, Apolo e a precisão do caminho. Primeiro vamos entender alguns pontos. Quem era Priscila e Áquila? Um casal que também, como Paulo, tinha o mesmo ofício, construtores de tendas. Por certo, Paulo pregou o evangelho para Priscila e Áquila, e estes começaram a reproduzir, passar adiante os ensinamentos de Paulo. Priscila e Áquila receberam no Espírito aquilo que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Priscila e Áquila receberam a graça de Deus. Priscila e Áquila receberam a sã doutrina, e eles começaram a passar esta mensagem adiante. Certo dia, Priscila e Áquila entrou em uma sinagoga, em um templo judaico, e quem estava pregando lá? Apolo. Quando Priscila e Áquila bateram o olho em Apolo, por certo começaram a analisar: que homem poderoso nas Escrituras, que homem eloquente, que homem fervoroso de espírito. Priscila, Áquila, sim, só tem um porém: ele só conhece o batismo de João. Priscila e Áquila, vamos levar ele para nossa casa? O casal fechou, vamos. E aí chamaram, aí, o que aconteceu, né? E o levaram consigo, e lhe declararam com mais precisão o caminho de Deus. Ou seja, aquele grande pregador, aquele homem fervoroso de espírito, ele foi agora ouvir Priscila e Áquila acerca da precisão do caminho, que era Cristo, e este agora o ressuscitado. Amém? Ele não foi rebelde, ele não disse que não ia. Ele não disse que não ia. Eu estou pregando aqui, vocês, esse casal aqui vai me chamar para me ensinar. Hoje o sistema religioso é assim. Eu tenho uma igreja há 30, 40 anos, agora vem esse rapazinho aí, que, como eles dizem, né? Nem saiu das fraldas, aí eles dizem: quem é seu pastor? Você veio da onde? Quem te ordenou? Quem te ungiu? Quem te consagrou? Então eles não querem ouvir ninguém, amados. Então imagine Apolo pregando, e um casal chamou depois e disse: eu quero te ensinar o caminho precisamente. Eu quero te ensinar alguns pontos que você não conhece. E Apolo, ele aceitou humildemente. É por isso que a palavra de Deus diz que os exaltados Deus abate, os orgulhosos Deus abate, mas os humildes Deus exalta. Mas será que esta conversa surtiu efeito? Não sei. Por certo surtiu, porque Apolo, por certo, ele aprendeu algumas coisas com Priscila e Áquila. Mas vamos entender onde é que entra Paulo no negócio. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava olha, presta atenção. Apolo primeiro chegou aonde? Em Éfeso. Apolo estava em Éfeso, pregando. Aqui em Atos 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo já não está mais em Éfeso. Apolo agora já está em Corinto. Observe.
Acompanhe aqui o raciocínio, para você entender. Então, Apolo passou em Éfeso, pregou, fervorosamente, eloquentemente, ousadamente, ensinou, só conhecendo o batismo de João, né? E aí ele deixou Éfeso e foi para onde? Para Corinto. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? Opa! A Éfeso. Quem tinha passado primeiro em Éfeso? Apolo. Que conhecia que é batismo? O de João, somente o batismo de João. Então, depois que Apolo sai de Éfeso e vai para Corinto, Paulo, em sua viagem missionária, passando pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, no lugar que outrora Apolo esteve. E achando ali alguns discípulos, a saber 12. Aí Paulo achou alguns discípulos ali em Éfeso. E aí o que aconteceu? Paulo disse-lhe, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Como? Vocês são crentes? Eles disseram, sim. Vocês estão em Cristo? Sim. Quem pregou para vocês? Quem? Apolo. Mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês foram selados? Eles disseram, não, nós nem ouvimos falar que haja o quê? Espírito Santo. Então Apolo, que outrora esteve em Éfeso, Apolo não pregou a mensagem do Espírito. Apolo não pregou a dispensação do Espírito. Apolo não pregou que agora não é mais o ministério do Nazareno, mas o ministério do Espírito, que é o Espírito que edifica, que é o Espírito que ministra, que é o Espírito que batiza, que é o Espírito que fala, que nós estamos agora vivendo Jesus não mais segundo a carne, não mais a visão de João Batista, mas agora a visão do Espírito. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 3. Perguntou-lhes, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de? Apolo só conhecia o quê? O batismo de? Os discípulos de Apolo só conheciam o batismo de? Não conhecia evangelho. Mas ele era o quê? Eloquente. Ele era o quê? Poderoso. E aí os homens ficam, pega. Pega o quê, irmão? Tu só conhece João Batista? Receba o quê? João Batista? Receba o que? O Nazareno? O homem da mão furada está passando por aí? Aqui não, é o Espírito, é o ministério do Espírito. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Apolo, ele não conhecia precisamente o caminho, ele conhecia em parte. Eles disseram, nós somos batizados com o batismo de João, porque nós nem ouvimos falar de Espírito Santo. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Paulo falando para Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em... Porque no contexto de Atos 19, Paulo ora e eles recebem o quê? O Espírito. Naturalmente eles começaram a receber a mensagem do Espírito Santo, a mensagem da nova aliança, a mensagem do Cristo ressuscitado. E agora Paulo chama Timóteo, seu filho na fé, e diz, olha, eu cheguei em Éfeso, tinha uma confusão lá. Os crentes de lá só conheciam o batismo de João Batista, não conheciam nem tinham ouvido falar que houvesse Espírito Santo. Então agora eu vou te mandar para lá, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra. Timóteo, você agora está na responsabilidade de não deixar, não permitir que venha outros e tragam uma outra doutrina.
Por quê, Paulo? Porque eu passei por lá e eu comecei a edificar em Cristo agora. Por quê, Paulo? Porque eles não conheciam o Espírito, agora eles conhecem. Por quê, Paulo? Porque agora eles não conhecem apenas João, eles conhecem agora Cristo. Então você vai lá e não permitas que outros venham trazer uma outra doutrina, um vento de doutrina qualquer. 4. Nem se deem a fábulas, histórias, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então ele pega Timóteo, prepara Timóteo e diz: Timóteo, vai lá em Éfeso agora. Não deixe que ninguém ensine outra doutrina, nem que se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Timóteo, não deixe que ninguém vá lá para Éfeso pregar genealogias, porque Jesus descendeu de Davi, e Davi é pai de Jesus, e Jesus é o filho do homem, e Ana vem da tribo de não sei quem, e o pai de Jacó. Não, genealogia não. Nem pregue fábulas, histórias. Por quê? Porque não edifica a igreja. A minha mensagem hoje, aleluia, está baseada no rei Davi. Segure a tua pedra que hoje nós vamos derrubar Golias. Para com isso. Paulo disse: não é para ficar preso às fábulas. E hoje tem a campanha, aleluia. Desculpe a forma de eu estar falando, amado, mas vocês precisam crescer, A campanha de Gideão. Deixa Gideão com a sua campanha. Nem teve campanha, irmão? Aquilo eram fatores históricos que foram para aqueles homens. Não traz uma edificação espiritual. Sim, traz um exemplo de fé. Sim, nos traz uma consciência de como os heróis da fé viveram, mas não traz nada de benefício para a nossa espiritualidade, para o nosso dia a dia, porque nós estamos em Cristo. Nós não estamos na genealogia, nós não estamos mais em fábulas. Então ele disse: faça isso, Timóteo, vá lá e continue edificando aquele povo. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento, o mandamento ali é a lei. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 6,7. 1 Timóteo 1, 6, 7. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser o quê? Doutores da lei. Eles se entregaram a vãs contendas, questões tolas, porque eles queriam ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E dentre eles havia a Apolo. Mas, irmão, você está desmerecendo Apolo. Não, eu não estou desmerecendo Apolo. Foi Deus que levantou Apolo, mas para um povo específico. A dispensação da graça, a igreja hoje não está fundamentada em mensagem de Apolo. Tanto é que não tem uma carta de Apolo, não tem uma contribuição de Apolo. Só tem testemunho que ele era eloquente, poderoso nas escrituras e ensinando o caminho do Senhor, mas só conhecia o batismo de João. Mas cadê? O que foi que ele ensinou? Só os judeus sabiam. Só por onde ele passou é que tinha o conhecimento daquilo que ele pregava. Mas nós não temos nenhuma informação acerca da mensagem de Apolo, que foi apenas para a igreja do primeiro século. Então eles querem ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. O que Paulo está explicando para Timóteo. Paulo está dizendo: não deixe ensinarem outra doutrina, não deixe as pessoas ficarem presas a fábulas e genealogias, porque tem muitos doutores da lei aí que estão confundindo o povo. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa? É, mas se alguém usar da lei legitimamente.
Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, se alguém usasse da lei legitimamente praticando todas as coisas, a lei se tornava boa. Mas ninguém conseguia praticar a lei legitimamente. Tanto é que o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: se alguém tropeçar em um só mandamento, é transgressor de toda a lei. Pode cumprir 99%, não fechou 100%, pecou, é transgressor da lei. Ou seja, não cumpriu legitimamente. A lei é boa para quem cumprisse legitimamente, e ninguém cumpriu legitimamente, só Jesus. Amém? Olha lá. Sabendo isto, tem que saber, né, irmão, que a lei não é feita para o... Quem é justo aqui? Nós fomos justificados em Cristo. Então a lei não é para o justo. A lei não foi feita para o justo. Se eu quero viver obras da lei, eu estou entre linhas dizendo que eu não fui justificado por Jesus. Se eu prego lei para a igreja, eu estou dizendo que a igreja não está justificada, quando a palavra da graça diz que nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, sem religião, para os parricidas. O que é parricidas, irmão? Matadores de pai. Para os matricidas, matadores de mãe. Para os homicidas. Então a lei era boa para os injustos, porque a lei punia os injustos. Então a lei era aplicada para os injustos, mas nós fomos justificados pelo sangue pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, pela sua carne. Amém? Então a lei era boa para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas e para os homicidas. Olha lá. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã. É por isso que eles pregam lei. Sabe por quê? Porque eles são contrários à sã doutrina. Quem vive as obras da lei, quem prega a lei, eles são contra o evangelho. São o quê? Anticristo, porque são contra o evangelho. Então a lei era para essa classe de pessoas, de práticas. E por último ele fecha: para aquele que for contrário à sã doutrina. Então eles pregam a lei porque eles são contra a sã doutrina. Eles não pregam a sã doutrina, que é a graça de Deus em Cristo. Então eles ficam pregando lei. Fazem isso, faz aquilo, faz jejum, guarda sábado, e dá dízimo, e sobe no monte, e sacrifica. Por quê? Porque isso é lei, irmão. E isso não era para os justos, era para os injustos. Mas se muitos se sentem injustos, então estão dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e querem fazer algo para aperfeiçoar o que Cristo já fez perfeito. Olha lá, 1 Timóteo 1,11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, foi confiado ao apóstolo Paulo. Então Apolo, apesar de ser eloquente, apesar de ser um orador poderoso nas Escrituras, não tinha mensagem para a igreja. Olha lá, 1 Coríntios 3,4. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Lembra que depois que Apolo deixou Éfeso, ele foi para onde? Corinto. E aqui Paulo está falando para quem? Para os coríntios, porque Apolo passou lá também.
Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de... Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo chamou na lata a igreja de Corinto de carnal. Igreja carnal. Pois, 3:5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Então quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. E aí continua, 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Então Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Apolo cooperou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Olha lá, 1 Coríntios 4:6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque estava existindo soberba, discórdia. Uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, não, eu sou de Paulo. Estava tendo briga. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. Estava tendo confusão. Paulo disse, vocês estão ensoberbecendo um a favor do outro, um contra o outro. Por quê? Porque vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo disse, eu apliquei isso aqui, estas coisas, por semelhança a mim e a Apolo. Chega de idolatria, é o que Paulo estava falando. Chega de estarem presos a homens, é o que Paulo estava falando. Vocês precisam estar presos em Cristo e não aos homens. Era disso que Paulo estava falando. 1 Coríntios 1:12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, olha lá, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, de Pedro, e eu de Cristo. Olha que confusão. Eu de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Que confusão, irmão. Que idolatria dos coríntios. E é por isso que nós vemos hoje aí os testemunhos. Eu era assim, eu hoje sou assado, eu sou a. E dá nome ao ministério, dá nome ao homem. Eu pertenço ao pastor Joaquim Barbosa, porque ele é o meu pastor há 50 anos. Para com isso. Porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo, e por certo aí eles estavam vendo Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus de Nazaré. É por isso que Paulo fala nessa mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz, a ninguém conheçamos mais segundo a carne, e ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não é mais deste modo. Ou seja, os coríntios não tinham a revelação do Cristo ressuscitado, eles viviam Cristo ainda no ponto de vista histórico, e eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou do Nazareno. E Paulo disse, não, vocês não entenderam, vocês pertencem ao Cristo ressuscitado. Olha lá, 1 Coríntios 16:12. E acerca do irmão Apolo, Paulo falando, e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Não estou falando que é o caso de Apolo, mas hoje, vamos trazer para os nossos dias. Vou pegar o aparelho aqui. Pastor, eu quero fazer uma conferência no meu ministério. Quanto é? 15 mil reais. Está fechado, pastor?
Eu vou orar, Jesus vai confirmar. Ele não tinha nada. No outro dia alguém liga: pastor, vou ter um evento aqui, encontro de casais. Quanto é seu cachê? É 17 mil. Está fechado? Está fechado. Por quê? Porque se ofereceu, boa ocasião. Não estou falando que seja o caso de Apolo, tá bom? Não venham para cá deturpar minha fala. Mas Apolo foi chamado, Paulo rogou para que ele fosse com os irmãos, ter convosco, mas na verdade não teve vontade, não teve interesse de ir agora. Irá, porém, quando lhe oferecer boa ocasião. Apolo disse: Paulo, eu não vou agora. Você quer que eu vá com os irmãos, Paulo? Paulo, sim, Apolo. Você percebe o diálogo? Você quer que eu vá com os irmãos? Paulo, sim, Apolo. Você pode ir com os irmãos? Apolo disse: não, eu não vou agora. Quando me oferecer boa ocasião, eu vou. E hoje é assim o sistema religioso. Se pagar mais, eles vão. E se pagar mais um pouco, eles vão falar exatamente o que o dono da igreja quer. E é por isso que você vê essa bajulação. Quantas vezes eu não fui nesses eventos? Eu estou aqui nessa noite para dizer que este homem que está sentado aqui nesta tribuna quem já ouviu isso, não? Quem nunca ouviu? É um santo homem de Deus, aleluia. Você precisa, igreja, se submeter à palavra do seu pastor, que me pagou para eu falar isso aqui. Você precisa ser fiel aos dízimos e ajudar esta obra. E só pastor da glória, glória, glória. E a igreja fica assim, ó, ligada. Por quê? Porque houve boa ocasião. Pagaram bem o cachê para ele bajular o homem. Para ele bajular Isso é coisa do sistema religioso, amado. Isso nós conhecemos. Não vem para cá com esse 171 não, irmão. Você vê nessas grandes conferências, nesses grandes eventos, os homens, mesmo não conhecendo o evangelho, porque não conhecem, mas eles não conseguem nem pregar as escrituras poderosamente, eloquentemente como Apolo. Por quê? Porque eles foram comprados. Eles têm que pregar aquilo que entre linhas o dono da instituição já falou para ele: olha, aqui tem uns abençoados que está em falta com os 10%, viu? Aqui tem uns abençoados que deixaram de vir à casa do Senhor. Então o pregador já começa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Crente desviado, Jesus volta e ele fica. Já começa a pregar em cima daquilo que aquele que ofereceu boa ocasião. É ou não é? É assim, irmão. É isso mesmo. Então Apolo disse que não ia com os irmãos. Irá, porém, quando lhes oferecer boa ocasião. Tito, capítulo 3, versículo 13. Acompanha com muito cuidado. Paulo está mandando quem? Tito, que era outro que andava com Paulo, filho na fé. Acompanha com muito cuidado. Acompanhar quem? Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Lembre que Apolo disse que só ia quando lhes oferecesse boa ocasião. Paulo disse: então ofereça boa ocasião para ele. Acompanha, Tito, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Dê o que eles precisam, ajude o ministério dele, sustenta esses homens, mas acompanha eles com muito cuidado. Paulo não desprezou o trabalho deles, mas Paulo mandou Tito tomar cuidado, ficar de olho, assim como Paulo mandou Timóteo ir para Éfeso e não deixar ninguém, não deixar os doutores da lei pregar genealogia e fábulas. Agora é com Tito. Paulo disse: vá, acompanhe esses doutores da lei com muito cuidado. Se você perceber,
Porque por certo eles já estavam ouvindo Paulo, já ouviam a mensagem entre os gentios. Se você, Tito, perceber fermento, começa a cortar. É para acompanhar com cuidado. Não deixe nada lhe faltar, mas tenha cuidado, diz Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E nós encerramos aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 e 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é. Lembra que eu falei que o cantor ele plagiou de Paulo? O cantor plagiou de Paulo. É tudo nosso e nada disso, irmão. Essa fala é de Paulo. Então, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de graça e paz, abençoados. Glória a Deus.